Fala, galerinha, tudo bem? Eu sou Marina Couto e hoje eu vim te dar as melhores dicas para você arrasar nessa competência de linguagens que é o terror de todo mundo. É isso mesmo, a competência 5 do Enem na área de linguagens e suas tecnologias. Essa competência trata da melhor matéria do mundo, que é literatura, e eu vou te ensinar a acertar as questões. Todas elas, saber as habilidades, saber o que cobra realmente em literatura e como que cai na prova. Então, vamos lá comigo? Então, o que eu vou fazer com você? Primeiro, eu vou te ensinar a identificar as competências e as habilidades de cada questão, tá? A gente vai analisar a questão e já bater no olho, você vai falar, poxa, essa questão aqui é da competência 1. E aí, por que isso é importante? Isso é importante porque o Enem, deixa eu chegar um pouquinho para cá só para eu falar para você. O Enem, ele trabalha com a coerência pedagógica, certo? Então vai lá, ó. Coerência pedagógica. Beleza. Então, se ele trabalha com a coerência pedagógica, ele vai analisar a sua coerência em todas as competências. É claro que o Enem, ele não quer que você. Eu me subi aqui, né? Vamos lá. Ele não quer que você seja expert em tudo. Ele quer que você seja coerente em todas as competências e em todas as habilidades. Então, é como se fosse uma pontezinha aqui, ó. Eu vou fazer essa pontezinha aqui. Pam, 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 pam. E são 9 competências de linguagem, mas aqui nós vamos fazer um desenho, como vocês vão ver, minha capacidade de desenho. Então, o que acontece com o Enem? É como se fosse essa ponte. Cada partezinha dessa é uma competência. E aqui a gente tem as habilidades delas, tá? Que são esses caminhos aqui entre as competências. Então, vamos supor que você está caminhando. Bonitinho, passei, cheguei na competência 2, língua estrangeira, né? Arrasei. Cheguei na competência 3, arrasei. Só que chegou na competência 4, eu não acertei nenhuma questão. Competência 4 é competência de artes, como eu falei com vocês, eu não acertei nenhuma questão. Então, é como se, nesse momento, o que acontecesse? Esse quadradinho aqui não existisse. Então, o que vai acontecer com sua ponte? Você está caminhando? Você vai cair. Então, sua média também cai. Então, por que é importante você saber identificar as competências e as habilidades de cada questão? Porque você tem que, na verdade, acertar mais ou menos uma média boa, de boa para alta, em todas as competências. Então vamos supor que você está fazendo lá 4 questões e essas 4 questões são da competência 1. Você já reparou que elas são da competência 1. Aí você fez a prova de língua estrangeira lá e já fez todas as questões da competência 2. Fez as questões de educação física lá da competência 3. Mas não fez nenhuma questão de artes ainda. E seu tempo está correndo. Você já viu que você passou pela competência 1, 2, 3, passou pela competência 6, 7, já fez algumas questões de literatura, então já passou pela competência 5, mas não fez nenhuma questão de artes. O que você vai fazer? Você vai procurar na prova a questão de artes e vai acertar essa questão. Mar, como é que eu vou acertar? Calma, aí é outra questão. Relaxa. Mas então, você precisa saber identificar as competências e as habilidades de cada questão. Por quê? Porque você tem que ter coerência pedagógica. Então, você precisa passar por todos os quadradinhos lá da nossa ponte. Então, você precisa resolver questões de todas as competências. Combinado? Combinadão, Mar. Fechou. Então, você vai estudar aquilo que cai. Eu vou falar com você, olha, desde nos últimos 3 anos, Machado de Assis, né, de 3 a 5 anos aí, Machado de Assis caiu 8 vezes. Então foram 8 questões de Machado de Assis. Então como que Machado de Assis cai? Como que a gente estuda Machado de Assis? Tá bom? Ah, nesses últimos anos aí, ó, resenha caiu tantas vezes. Como que a gente estuda? Como que cai o gênero resenha? Quais são os queridinhos do Enem? Então você vai estudar os conteúdos que realmente caem na prova. Fechou? Má, tudo bem. Eu vou estudar os conteúdos, eu vou saber identificar as competências, mas eu tenho muita dificuldade em administrar meu tempo. Principalmente porque no primeiro dia eu tenho a prova de redação. E eu demoro muito fazendo redação. Então calma, calma, calma. Você vai diminuir esse tempo também. Por quê? Porque eu vou te explicar sobre as questões básicas, as questões operacionais e as questões globais e te ensinar a fazer essas questões. Então, por exemplo, as questões básicas são questões que cobram um conteúdo básico. Então você não precisa ler o texto. Essas questões, nessas questões, você vai gastar uma média de 30 segundos, tá? Então, é isso, é otimizar seu tempo. Para você poder gastar uma média de 2, 3 minutos numa questão global, você tem que gastar aí, né, 2, 3, 4 minutos numa questão global, por exemplo, você tem que gastar 30 segundos na questão básica. E aí a gente vai treinar isso, a gente vai treinar a resolução de questões. Fechou? Beleza? Beleza, Mar. Então, esses conteúdos todos, eu vou te passar, pode ficar tranquilo. Além disso, eu preciso te ensinar a interpretar. É
aquela velha frase que eu gosto muito de falar e acabou se tornando meu bordão, né? Falta amor no mundo, mas falta principalmente interpretação de texto. Então, depois aí de você ter o conteúdo, você precisa saber interpretar. E aí eu desenvolvi uma técnica que chama perigrafia, que é a técnica de perigrafia, né? Então, é pela superfície da letra. É uma leitura em que você passa pela superfície do texto e as palavras, elas vão saltando aos teus olhos para que você faça uma leitura dinâmica daquele texto e consiga arrasar nas questões operacionais do Enem. Então, vai lá, conteúdo, a base de tudo. Eu vou te dar esse conteúdo, vou te dar todos os conteúdos que mais caem no Enem. Relaxa. Depois, interpretação. Técnica de perigrafia, leitura dinâmica, a partir da leitura, tá? Aí, ó, da superfície do texto, eu vou te explicar tudo direitinho como é que você tem que chegar à resposta no texto nas questões operacionais. Questões operacionais são aquelas em que a resposta está no texto. E estratégia. Qual questão você vai fazer primeiro? Quais são as competências e as habilidades de cada questão? Como você tem que fazer? E corre e resolve questão de todas as competências. Estratégia para você diminuir o seu tempo, aumentar seu número de acertos e, o mais importante, aumentar sua média e chegar aí num 700 ou mais em linguagens. Fechou? Fechou, Má. Beleza. Então cola comigo, porque aqui você tem técnica de resolução de questões com questões do Enem e com questões inéditas, revisão dos conteúdos básicos e análise das provas antigas do Enem. Fechou? Mas só para você pegar a manha. A questão básica é aquela que você resolve sem precisar ler o texto. Então eu vou te ensinar a melhor estratégia para você fazer a questão. Começa lá, ó. Nesse texto, o uso da norma padrão. Ah, então é uma questão básica porque ela vai dentro de um conteúdo específico. Nesse caso aqui, só de falar por norma padrão, eu já vou pensar em variação linguística, mais especificamente a variação diafásica. Má do céu, não lembro nada disso. É por isso que a base do nosso curso lá tá no conteúdo. Eu vou te explicar todos os conteúdos que você precisa saber, para você bater o olho no enunciado aqui, ó, e já acertar a questão, já saber a resposta. Então vai lá, ó. Nesse texto, o uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado. Opa! A norma padrão é a norma padrão. É a linguagem da gramática, é a norma padrão. Então ela, em tese, cabe a tudo. Então, quando eu estou falando especificamente que a norma padrão é inadequada, isso só pode ser ligado ao contexto de comunicação. Por isso que eu falei com vocês que é variação diafásica. Porque falou de norma padrão inadequada, significa aquela variação de adequação ou não ao contexto comunicativo. Por exemplo, a forma como eu converso com você é diferente da forma como eu converso em uma entrevista de emprego. Ou a forma como você se dirige ao amor da sua vida é diferente da maneira como você se dirige ao reitor da universidade que você está pleiteando a vaga aí. Beleza? Então, só de pensar nisso, ó, é isso que a gente vai treinar. Não precisa ler o texto. Porque só de eu ler essas palavras, eu já sei que está falando de variação linguística, de variação diafásica e, se está falando de variação diafásica, ela está falando especificamente a adequação ou inadequação ao contexto de comunicação, tá? Ou seja, diafásica, né? Duas fases, aquilo que você fala em um contexto, mas não cabe em outro. E olha aí a nossa letra B. Então, em razão do contexto de comunicação em que a conversa se dá. Então, cola aí comigo. Vai lá, vai lá. Aqui já veio a resposta, né? Que droga. Eu vou pegar aqui, ó. Mas, vamos lá. Primeiro, você vai ler o enunciado, né? Já tô eu dando um spoilerzinho pra você aí. Mas vamos ler esse enunciado. Deixa eu descer aqui, porque eu tô... Né? Pra eu ficar sambando aí pra você. Então, vai lá. A partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, a autora faz uma reflexão em que transparece a... Opa! A perigrafia, então, é uma técnica de leitura que funciona a partir da superfície do texto. Superfície da grafia, né? A superfície da letra. Então, se está falando de reflexão, eu vou procurar termos equivalentes no texto. É isso que é a técnica de perigrafia. Eu vou procurar esses termos equivalentes. Por exemplo, reflexão, qual que é a palavra que vem na minha cabeça? Refletir é pensar. Então, olha lá. Uma reflexão. Olha o texto, que bonito. Pá! Pensei. Gente, tá vendo? É a mesma palavra. Daí, as questões operacionais, que são aquelas em que a resposta tá no texto, então você precisa ler o texto, você não precisa ler o texto todo. Eu vou te ensinar essa manha de achar essas palavras. Então, olha lá, reflexão. Pensei, essa questão do ano passado, né, de 2022. Se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o doutor Ademar de Barros. Agora, falar pra mim que sou uma pobre lixeira?
Não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Essa parte você não precisava ler, mas eu li porque eu achei isso muito bonito. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Então, olha só, nessa aula aqui que eu tô te dando, só para te falar do meu curso, ainda vou te dar uma dica de repertório sociocultural excelente para várias redações, tá? E que é um queridinho do Enem, tem caído aí. Em 2022 ele caiu na prova de linguagens e de humanidades. Então, olha lá, que é quarto de despejo. Quarto de despejo, a gente tem de Carolina Maria de Jesus, tá? E quarto de despejo de A de uma Favelada, que é um queridinho do Enem, cai tanto nas provas de linguagem quanto nas provas de humanidades, também é um excelente repertório sociocultural para redação. Então, olha aí, pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? Agora, ficar esperando de mim, que sou uma pobre lixeira? Então presta atenção aí como que ela é irônica, né? Olha, pensei, se ele sabe isso tudo, sabidão. Se você já sabe de tudo, por que você não passou ainda? Né? Tipo isso, sabe? Então, sabidão. Então, se ela tá falando isso, o que que ela fez? Ela foi bem irônica aí ante ao discurso, ó. Se ele sabe tudo, se ele sabe disso, então é ante ao discurso. Tá vendo, ó? Resposta irônica, sabidão. Ante ao discurso, se ele sabe disso. Então, a gente tem aí toda essa questão bonitinha. É isso que eu vou te ensinar na técnica de perigrafia.